Tá. Então, na aula passada, né, a gente estava falando sobre luz. A gente falou, então, aí na sequência sobre onda, aí falamos sobre o som e começamos a falar sobre luz, né? Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre a luz. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, já está no Drive o slide. É o mesmo slide, na verdade, que a gente usou semana passada, eu só coloquei uns exercícios nele. Na aula da semana passada, a gente parou naquele vídeo, né, que os objetos mudavam de cor de acordo com a cor da luz que estava iluminando eles. Lembra que tinha uma caixinha com um dado, uns pinos de boliche, e aí, de acordo com a luz que a pessoa acendia, ela mudava a cor dos objetos que a gente enxergava, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando disso, né? Por que que isso acontece? A gente falou dos meios de propagação, né? Do opaco, translúcido e transparente. Falamos do ano-luz também. Esses princípios aqui, né? Da ótica, dependência, propagação retilínea, e que não depende do caminho, né? O princípio da reversibilidade. Falamos disso aqui, do objeto que o cérebro inverte, e agora falamos da cor, né? Da cor dos objetos. Então, para a gente entender por que cada objeto tem uma determinada cor, a gente vai ter que pensar o seguinte: quando a luz interage com a matéria, ou seja, quando um feixe de luz incide em alguma coisa, por exemplo, uma camiseta, uma roupa, uma madeira, na água, em qualquer objeto, três coisas basicamente podem acontecer. Eu posso ter uma reflexão, uma absorção ou uma refração. A reflexão, o que seria, né? A gente está bem acostumado com ela. Por exemplo, aí no espelho. A reflexão é esse fenômeno aqui, ó. A luz vai bater e vai refletir. Ela vai voltar para o meio onde ela estava, né? Ela vai... Parecido com quando você joga uma bolinha na parede. A bolinha bate e volta para a mesma direção que ela estava, né? Ela pode até voltar para você se você tacar ela certinho. Então tem aqui um exemplo da utilidade disso, é o espelho, né? Então o gatinho olhando no espelho, a luz que está no ambiente ilumina o gatinho, reflete no espelho, o espelho reflete toda essa luz de novo, que volta aí para o olho do gatinho, dando aí essa imagem de que ele está vendo ele mesmo, né? Uma imagem que representa a sua silhueta. A gente pode, então, ter uma reflexão regular ou uma reflexão difusa. O que seria isso? Na reflexão regular, os raios saem todos paralelos, né, na mesma direção. Seria um espelho ou um objeto, entre aspas, perfeito, bem polido, que reflete com perfeição. Um objeto com acabamento bom. A reflexão difusa, ela vai refletir a luz, ó, mas tá vendo? Cada fecho está saindo numa direção um pouquinho diferente. Seria, por exemplo, um papel alumínio, né? Você põe uma luz no papel alumínio, ela vai ser refletida, você vai ver o reflexo dessa luz. Porém, ela não é perfeita, né? Você não consegue, por exemplo, usar um papel alumínio para passar batom. Você vai ter a sua imagem aí não tão perfeita assim. Beleza? Reflexão? O segundo fenômeno é a absorção, ou seja, a luz vai incidir numa superfície e essa superfície não vai refletir nada, ela vai absorver essa luz. Então, por exemplo, né, você sai no sol, você sente que você está absorvendo energia, né? Você sente o seu corpo esquentando. Se você ficar com o corpo inteiro na sombra e pôr só a mão no sol, por exemplo, você sente perfeitamente que a sua mão está esquentando, né? Está absorvendo energia. Ou se você colocar uma água no sol, você vai ver que ela esquenta. Tudo isso é o fenômeno de absorção, beleza?
Então a luz ela também pode ser absorvida, né? Ela não precisa necessariamente ser refletida. E um outro fenômeno que também é bem interessante é a refração. A refração é quando a luz passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, quando a luz bate numa piscina, ou num oceano, ou num copo de água, inclusive. Quando a luz passa de um meio para o outro, ela vai mudar a velocidade de propagação. Lembra que a gente falou que a velocidade de propagação depende do meio em que ela está se propagando? Porém, aqui é outro efeito. Isso a gente tem que tomar um cuidado, assim. Isso é uma questão mais aprofundada, mas é legal a gente não cometer esse erro na teoria. Quando eu falei do som, que a velocidade do som dependia do meio de propagação, lembra que era porque as moléculas estavam mais juntas ou mais separadas? Que eu dei o exemplo de você empurrar uma fila, né? Como que o próximo da fila vai sentindo. No caso da luz, ela vai ter a ver com a resistência que o meio, no caso seja ar, seja água, seja vidro, qualquer que seja o meio, o material, a resistência que esse material vai oferecer ao campo elétrico e ao campo magnético. Então seria esse conjunto de fatores aí, beleza? Que vai alterar a velocidade da luz. Mas o lance é, quando a luz passa de um meio para o outro e tem a sua velocidade alterada, ela vai acabar, por consequência, podendo ter a sua direção também alterada, tá vendo? Então ela entra nessa direção aqui e, em vez de continuar nessa direção, ela dá uma desviada aqui, ó. Essa reta aqui, que faz 90 graus com a superfície, a gente chama de reta normal, que é onde a gente tem a referência do ângulo, né? Então, ó, ela vai acabar aqui, ó, tá se aproximando da normal, né? Ela deveria estar aqui, então ela diminuiu um pouco aqui esse ângulo em relação à normal. Isso dá, por exemplo, esse efeito aqui, ó, quando a gente põe um canudinho, um copo na água, ou quando você olha seu pé dentro da piscina e parece que ele tá bem diferente, assim, tá meio gordinho ou meio quebrado, né? Esse fenômeno aqui, ó, tá vendo que o canudo fica para o outro lado, aí a gente já tem uma mistura de dois fatores. Tem tanto a refração acontecendo, que dá esse fenômeno aqui, ó, que parece que o canudo está quebrado, como também tem o fato do copo com água tá sendo. Tá parecendo uma lente, então ele vai inverter a imagem aí, beleza? Ele vai servir como uma lente. Mas isso não é o assunto da aula de hoje. Por enquanto, a gente vai pensar só em entender aí que é a reflexão, absorção e refração. Para a galera do vestibular, isso cai mais a fundo, tem contas para se fazer em cada uma dessas áreas. Para colégio técnico, você só precisa saber mesmo o que é. O que é reflexão, o que é absorção, o que é refração. Pode acontecer, não pode, beleza? É mais tranquilo, assim, é mais a teoria mesmo que vai importar para a gente. E aí, outra coisa muito legal é a decomposição da luz, né? Você sabe explicar por que que acontece o arco-íris? Você já ouviu essa explicação? Do arco-íris? Sim ou não? Não sei? Tá, não tem problema. A luz branca, né? O que a gente chama de luz branca? Isso é importante. O que a gente chama de luz branca não necessariamente é uma luz que é branca, beleza? Aquela luz incandescente, né? Que tem aquele ferrinho que a gente usava mais antigamente nas casas, ela também é uma luz branca, mesmo sendo amarelada. A luz do sol também, mesmo sendo amarelo, é uma luz branca. Por quê? A luz branca é uma luz que é composta de todas as cores. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, né? Por que a gente põe as cores do arco-íris aqui? É porque se eu juntar todas essas luzes, eu vou enxergar isso como ser uma luz branca, eu não vou enxergar cada luz separada. E aí, eu posso usar, por exemplo, aqui tem esse diamante, que estaria sendo um prisma, para decompor essa luz, ó, tá vendo? Para fazer com que ela separe aqui, ó. E aí eu tenho as cores do arco-íris aqui, né, ó. Violeta, azul, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho. Talvez não dá para ver todas tão perfeitas, né? Eu tô forçando um pouco a barra, mas você percebe essas cores. Se você quiser fazer na sua casa um teste bem legalzinho, bem simples, pega um CD
ou um DVD. O DVD, ele é meio roxo embaixo, então não fica tão legal. O CD é mais legal, que ele é mais aquela cor mais sem cor, assim, né? E aí você mexe ele assim, ó, na luz. Vai chegar uma hora que, quando você mexer assim devagarzinho, você vai conseguir ver as cores do arco-íris nele também, beleza? É o mesmo fenômeno de decomposição da luz. Tá entrando a luz branca e vai sair uma luz de todas as cores. Ela vai separar a luz. Aí, ó, por que que isso acontece, né? Ó, esse nomezinho também pode ser importante, mas é bem facinho, né? Ó. Croma vem de cor, beleza? Cromática, né? Seria uma característica da cor. Então, a luz branca ou luzes que contêm mais de uma cor, a gente vai chamar de uma luz policromática, beleza? Mais de uma cor. Uma luz que só tem uma cor só, uma luz verde, uma luz amarela, uma luz vermelha, uma luz violeta, que seja, vai ser uma luz monocromática, ou seja, uma cor. Quando a luz policromática, né, uma luz branca, sofre uma refração, ou seja, passa de um meio para o outro, então aqui, ó, ela está vindo no ar e entrando no vidro. Bem parecido com isso aqui, ó. Está vindo aqui pelo ar e está entrando no vidro. O que, que vai acontecer? Cada cor da luz, ou seja, o que está no fundo aqui, né? O que, que causa a cor da luz? O que causa cor para a gente é a frequência da luz, beleza? Então, a cor vai ter a ver com a frequência. Então, cada frequência da luz vai sofrer um desvio aqui, ó, um pouco diferente, tá vendo? Então, o vermelho desviou mais, o laranja um pouquinho menos, o amarelo um pouquinho menos, e assim vai até aqui, ó, o violeta que vai desviar, que na verdade é a que mais desvia, né? Porém, vai ter o menor ângulo aqui, beleza? Ó, porque se pensar, o ângulo, o caminho estaria aqui, né? Ó. Então, o violeta é quem mais desviou do caminho original, beleza? Então, cada cor, cada frequência desvia um pouquinho diferente. E aí vai abrindo e vai fazer esse fenômeno do arco-íris, vai deixar as cores separadas. O arco-íris é exatamente isso, só que isso está acontecendo numa gota de água, basicamente, nas gotas de chuva. Por isso que a gente vê arco-íris só quando está chovendo, né? Ou depois da chuva. A luz do sol vai passar na gota de chuva, vai se decompor, ou seja, vai abrir aí nas 7 cores dela, e acontece também um fenômeno que é como se fosse um projetor que a gente usa na escola mesmo, né? Ele vai passar como se fosse numa lupa e vai amplificar isso aí. Então, por isso que dá também o efeito do arco-íris perfeitinho. Beleza? Deu para entender essa parte? Ficou muito confuso? Muito nome novo, muito termo técnico ou não? Tá tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Quiser que volte, deu para entender. Tá, tranquilo então. Então, tem um vidinho aqui bem interessante que é sobre as ondas eletromagnéticas. Ih, meu computador, minha internet está fraca, aparentemente. Acho que vai. Tá, qualquer coisa eu vou deixar carregando. Você já ouviu falar no tal do disco de Newton? Você conhece o que é o disco de Newton? Ou não? Não? O disco de Newton, eu vou deixar até aqui para vocês fazerem. Vou passar. Oh, meu Deus, a internet tá me tirando. Vamos ver se tem a outra rede aqui que é um pouquinho melhor. Aí, acho que agora vai.
que seria o disco de Newton? O disco de Newton seria um disco onde ele vai dividir em 7. Vai imaginar um círculo, divide isso aí em 7 pedaços, como se fosse uma pizza, né? E aí ele vai pintar cada pedaço de uma das cores do arco-íris. Quando você rodar isso daí, essas 7 cores vai meio que fundir, né, se somar, e aí a gente vai ver uma cor resultante. E essa cor resultante vai ser a cor branca, né? Porque a gente vai estar fazendo o contato da composição. A gente vai estar juntando todas as cores, vai estar somando todas as cores. Vou ver se vai. Se não for, eu vou seguir a aula. Depois a gente vê se depois na próxima aula. Eu acho que começando a cogitar que talvez seja o YouTube que seja ruim. Tá, deixa eu carregar então. Something surrounds you. Tá, eu vou deixar ele carregando, depois eu mostro então, porque tá horrível. Vamos seguir viagem. Tá, então eu vou passar. Meu áudio tá travando. Ixi. Tá melhor ou continua bem ruim? Meu áudio tá travando ainda? Vamos tentar rodar o vídeo. Hoje eu vou te mostrar como fazer um arco-íris invertido. Um arco-íris. Eu vou tirar o som dele, mas então, o que ele vai fazer aí é o tal do disco de Newton, né? Então, ele tá falando os materiais que precisa, taranã. Se você quiser fazer, eu acho bem legal. Normalmente eu fazia em sala com os alunos, mas é que a distância é um pouquinho mais complicado, né? A ideia, ó, pega um CD, cola aí essas cores, né, que é o disco de Newton, ou você pode pintar também. Eu normalmente faço pintando à mão, porque eu acho que é mais divertido pintar. Aí você vai pôr um barbante de cada lado, ó, dá um nozinho, faz 2 furinhos no meio ali do CD, e aí, basicamente, o que a gente vai fazer é enrolar o disco e depois apertar para soltar. A ideia é girar ele rápido, ó. E aí, olha que legal, tenta ver que cor que você enxerga ali, ó. Tá vendo que ele dá uma misturada nas cores? Aí, ó, agora quando girar rápido dá pra ver, né, que fica um branco, na verdade, meio amarelado, ó. Beleza? Deu pra ver? Você conseguiu ver esse efeito? Sim, legal. Então, se quiser fazer na sua casa, dá certo, não dá muito trabalho, é legalzinho. A ideia é justamente essa, a gente perceber que quando eu consigo misturar todas as cores, eu volto a ter a cor branca, beleza? Tá sendo o contrário da decomposição, porque imagina o seguinte, tá entrando a luz de todas as cores e ela vai ser refletida em cada pedaço. Aqui, então, vem a parte importante aí da teoria para a gente. Porque quando uma cor é refletida, né? Por que as coisas têm cores? Então, por exemplo, por que a lousa é verde? Ou vamos pensar assim, ó, por que meu caderno é azul? Meu caderno é azul pelo seguinte, um objeto só reflete a cor dele. Então, meu caderno é azul porque ele vai receber todas as cores, beleza? Todo esse arco-íris, toda uma luz branca, e aí ele absorve todas as cores menos o azul. E o azul ele reflete. Ah, então por que a lousa é verde? Porque ela vai absorver
todas as outras cores, então vermelho, laranja, amarelo, azul, violeta, e vai refletir apenas a cor verde, beleza? Ah, então se eu iluminar a minha lousa, que é verde, com uma luz que seja vermelha, uma luz de uma cor só, uma luz monocromática, que cor que eu vou enxergar a minha lousa, não é mesmo? A gente vai enxergar a nossa lousa da cor preta. Por quê? Porque ela vai absorver o vermelho e não vai refletir nada. Então, para ela, é como se tivesse no escuro, beleza? Eu vou voltar naquele vídeo que muda de cor. Acho que vai ser um pouco mais fácil de ver. Essa parte das cores é bem importante, é bem facinho e já caiu uma vez no vestibulinho. Ó, então, a gente tem aqui as cores originais, certo? Pela luz branca, ela apagou, agora ela pôs uma luz azul. Então, olha que legal. O que é azul continua refletindo azul. O que não era azul, ó, vai absorver o azul e a gente vai ver como preto, tá vendo? Ó, quase tudo aqui virou preto, ó. E o que não é, o que era branco, por exemplo, o branco, ele reflete todas as cores. E o preto absorve todas as cores, seriam os dois extremos, beleza? Na prática, na vida real, eles não são tão perfeitos, nem o branco quanto o preto. Então sempre acaba refletindo um pouco, sempre acaba absorvendo um pouco. Porém, na prática, na teoria, né, o branco vai refletir tudo e o preto absorve tudo. Então, por exemplo, o que é branco está recebendo azul e refletindo azul. Então a gente enxerga como azul. Agora ela mudou de cor, né? Pôs uma. Será que isso aqui é amarelo ou é o branco? Ó, o vermelho fica bem legal. Tudo que não é vermelho, ó, vai ser refletido como preto. O que é branco ou vermelho reflete vermelho. Beleza? Ó, o que não é vermelho aqui, ó, reflete meio preto, né? Isso aqui era azul. Porém, não é. Claramente a gente não enxerga azul, né? Ó. Esse númerozinho aqui que era verde também, ó. Tá vendo? Ele não. Ele vai refletir aí. Ele vai absorver o vermelho, vai refletir como se fosse o preto. Não, agora a luz amarela, né? Ó. Beleza? Deu para entender melhor? Por que que o laranja continua laranja com a luz rosa, né? Com a luz roxa. Na verdade, acho que a luz é vermelha. Cadê aqui? Nessa parte ou não? Ah, porque o laranja, né? O que acontece aqui é que a gente está usando pigmentos. Então, o laranja, ele tem um pouco do vermelho. Então, ele vai refletir um pouco o vermelho também, né? Na verdade, ele parece que continua laranja, mas ele dá uma mudada um pouquinho, ó. Você viu aqui, ó, onde ela acende a luz, ó? Ó, presta atenção aqui, né, ó, nessa cor do lado do 5, ó. Tá vendo como muda a tonalidade aí, ó? É porque o laranja é uma cor que vai ser uma mistura de cores, na verdade. É... Então, isso vai ser bem importante. Vamos ver se você entendeu bem essa parte. Quer ver, ó? Se eu pegar uma bandeira do Brasil, imagina que eu pego uma bandeira do Brasil, beleza? Bem conhecida aí pra gente, famosa bandeira do Brasil. Eu vejo ela dessas cores quando ela está sendo iluminada por uma luz branca, né? Uma luz que contém todas as cores, beleza? Imagina agora, beleza? Teste de imaginação. Que eu vou vir aqui nessa bandeira e vou iluminar ela com uma luz amarela. Pá, vou jogar uma luz simplesmente amarela nessa bandeira. Qual é a cor que eu ia ver essa parte aqui, ó, que para mim com a luz branca é verde? Se eu estou iluminando com uma luz unicamente amarela. Preto, muito bem, porque o verde só reflete o verde. Então o amarelo ele absorve, não reflete. Se não reflete, eu enxergo preto. Preto é ausência de cor, beleza? E aqui, ó, o amarelo. Que cor que eu ia enxergar o amarelo? Continua amarelo, perfeito. O amarelo reflete amarelo, só tem amarelo, vai refletir amarelo numa boa.
Que cor que eu enxergar o azul? Preto também, perfeito. Ele só reflete azul, chegou amarelo, ele absorve o amarelo, não reflete nada. Que cor que eu enxergar o branco aqui, ó, das estrelinhas e da faixa? Vamos ver se entendeu essa, entendeu tudo. Branco, não, não, não. Amarelo, amarelo, perfeito. Porque o branco eu teria que estar refletindo todas as cores para eu enxergar branco. Como eu só estou iluminando de amarelo, ele vai refletir só o amarelo, porque é a única cor que tá a única luz que está entrando, né? Então eu enxergaria amarelo, beleza? A gente fala mais disso daqui a pouquinho. Eu vou mostrar aqui o vídeo para você, então. Tem legenda, acho que dá para ir acompanhando aí. O áudio está em inglês. E aí, qualquer coisa também pode perguntar, vai falando aí que eu vou pausando, respondendo, beleza? Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go. It is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's x-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by... Tá, então ele falou que a gente tem várias ondas eletromagnéticas, né, que elas funcionam muito parecido com a onda mecânica, porém aí em duas direções, né, é uma onda latitudinal, né, ela tem uma parte no campo elétrico e uma parte no campo magnético. E aí ele está falando, né, dos vários tipos de ondas eletromagnéticas presentes em vários tipos de aparelhos ao nosso redor. Está falando que ela pode ser muito pequena, né, como um nanômetro, ou que ela pode ser grande. Aí tá falando da frequência, que é o número de vezes que ela passa por segundo, que é o tal do Hertz, né? E aí ele vai falar que quanto maior for essa frequência, mais energia minha onda tem, tá vendo? Então, quanto mais energética for minha onda, maior também vai ser a frequência dela. A gente pode pensar isso como as ondas mais energéticas tendem a fazer mal para a gente, né? É muita energia para a gente absorver. E aí ele tá falando que na vida é uma bagunça de onda para tudo quanto é lado, né? Meu celular tá mandando onda, meu computador também, a luz também. Então as ondas estão passando aí por todos os lados, mas lembra que elas não interagem diretamente, né? Quando uma luz cruza a outra, elas vão simplesmente continuar como se não tivesse acontecido nada. Então eu tô falando que a luz que a gente enxerga é simplesmente esse pequeno pedacinho aí, que seria a região de luz visível, que é o que a gente enxerga. E a luz que a gente enxerga, né, essa luz visível, nada mais ela é igualzinha às outras. A única coisa que ela tem de diferente é que ela vai sensibilizar a nossa retina, né, o nosso olho, dando aí pra gente essa impressão de cor. Aí tá falando da folha, né, que ela recebe a luz branca, porém ela só reflete a luz verde. Então por isso que a gente vai enxergar ela como verde, né, como uma folha verde, beleza? O restante das cores, então, ela vai absorver. E aí ele está falando como a gente está usando outros comprimentos de onda para enxergar, né, de uma maneira diferente. Por exemplo, o raio-x,
aquele outro exame, que é o PET scan, a gente usa ondas de raio gama, tem também a ressonância magnética, que a gente usa onda de rádio, e por aí vai, ó, tá vendo? Então a gente pode usar outros tipos de onda para escanear, né, áreas à distância, ver o que que é vegetação, o que que é água, o que que é construção, inclusive de outros planetas, né, que está um pouco mais distante, ó. A gente vai usar esse espectro de absorção e emissão para detectar, por exemplo, quais são os elementos presentes na atmosfera de um outro planeta, de uma outra galáxia e coisas do tipo. Então aqui, ó, ele vai mostrar várias imagens feitas com comprimentos de ondas diferentes. Então, ó, essa é uma imagem com a luz visível. Essa é uma imagem da mesma galáxia com ultravioleta, com infravermelho, com a onda de rádio. Cada uma delas conta coisas diferentes para a gente, tá vendo? Esconde certas coisas e mostra certas coisas. Por quê? Cada uma dessas ondas, né, vai ser refletida ou absorvida por superfícies de maneiras diferentes, beleza? Então, por exemplo, o raio-x. O raio-x, ele atravessa a nossa pele, ele não interage com a nossa pele, não interage com a nossa roupa, mas ele interage com o nosso osso, né, com metais pesados, materiais mais pesados. Ele vai ser refletido por esse tipo de material. Então, cada onda vai ter essa importância aí de um jeito, beleza? Então, agora vamos para os exercicinhos, né? Vamos ver se você entendeu legal. E aí a gente aproveita também, né? O exercício não só para entender, mas para a gente conversar e aprender mais um pouco. Então, ó, assinale a alternativa correta. A luz é uma forma de energia. A luz é uma onda eletromagnética. A luz é uma partícula. A luz tem uma frequência muito maior que o som. Ou E, todas as alternativas estão corretas. A, B, C, D ou E? A, E, mas estou em dúvida. Tá. Qual que você ficou em dúvida aí? A C ou a D? A tá certa, né? A luz é uma forma de energia. A gente. Se a C tá correta. Beleza, então a A tá certa, a luz é energia, a gente pode perceber isso pelo Sol, né? Que eu falei. A luz é uma onda eletromagnética, sim, a gente falou disso. A luz é uma partícula, essa é boa, e essa é uma discussão que é recente, principalmente para vocês mais novos na física, né? A luz, eu falei no comecinho, né? Ela tem a questão da dualidade, ela apresenta comportamento de onda e comportamento de partícula. Porém, a gente pode enxergar a luz como uma partícula sim. O nome dessa partícula de luz é o fóton, é uma partícula que não tem massa. Mas a luz, ela então pode ser entendida, né, a partir do Newton, e Newton que falava bastante disso, né, mas só na física mais moderna que a gente vai de fato confirmar isso, que a luz, ela pode ter esse comportamento de partícula, ela pode ser representada muito bem como uma partícula. Então, todas estão corretas. Ó, os corpos que não permitem a passagem de luz são chamados de... Qual que é o nome dos corpos que não permite que a luz atravesse eles? Opaco, muito bem, muito bem. Assinale a opção correta. Ao passar de um meio para o outro, um feixe monocromático de luz muda de cor. B. O comprimento de uma onda para uma determinada cor permanece inalterado, independente do meio de propagação. A frequência da luz é diretamente proporcional à sua velocidade de propagação. E D. A luz branca é composta apenas por um comprimento de onda. O que dá para tirar aí? Qual dessas você sabe que não é verdadeira?
Essa aqui é uma questão mais difícil, essa era para a gente conversar mesmo. Não é? A gente sabe que quando a luz muda de meio, ela de fato não muda de cor, né? Você vê a luz, sei lá, um objeto dentro da água, ele pode ficar distorcido, mas ele continua da mesma cor, né? O canudinho vermelho lá continua da mesma cor. O comprimento de onda permanece inalterado independente do meio de propagação? Realmente, essa também não é verdade, né? É justamente esse fenômeno da refração. Quando o meio passa de um meio para o outro, a luz passa de um meio para o outro, ela vai alterar a velocidade de propagação e, por consequência, o comprimento de onda também. Então, o comprimento de onda pode ser alterado com o meio. A frequência da luz é diretamente proporcional à sua velocidade de propagação. Aqui a gente tende a pensar que sim, né? Quanto mais rápido, maior a frequência. Porém, não. A velocidade da luz é constante. Não importa qual luz eu estou falando, seja visível, ultravioleta, infravermelho, gama, raio-x, não importa qual seja a luz, a velocidade é constante. Do amarelo, do verde, do azul, do vermelho, do violeta. Velocidade da luz é constante, beleza? E a frequência, ela vai mudando. Lembra daquela formulinha que a gente viu lá na aula de onda? V é igual a lambda F, ou seja, a velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade é constante, então se eu mudo a frequência, eu vou mudando esse comprimento de onda até ajustar aí, mas a velocidade da luz é constante, então essa não está certa. E a última, a D, a luz branca é composta por apenas um comprimento de onda. Não, né? A gente viu que é justamente o contrário. A luz branca é composta por vários comprimentos de onda, ou várias frequências, na verdade, seria mais bonito de se dizer. Que a cor, ela está mais associada à frequência. O nosso olho é um sensor de frequência, não de comprimento de onda. Então, o que a gente vai detectar, de fato, é a frequência da onda, beleza? Então, ao passar de um meio para o outro, acho que muda de cor? Não. O comprimento da onda para uma determinada cor permanece constante, dependente do meio? Também não. O comprimento pode mudar. A frequência é constante. A frequência da luz é diretamente proporcional à sua velocidade de propagação? Também não. E a luz branca é composta por apenas um comprimento de onda? Também não. Então, na verdade, todas estão erradas. Exatamente, está tudo errado essa questão. Eu vou dar uma olhada se não tinha essa alternativa e eu acabei só copiando até a D. Mas está todas erradas, beleza? Essa aqui é bem bonita, ela caiu no Enem. É bem bonita porque é uma música do Gilberto, eu gosto bastante do Gilberto Gil. E a música dele fala assim, né? Ó, seu olhar na eternidade eu quisera ter, tantos anos-luz quanto fosse precisar, para cruzar o túnel do tempo do seu olhar. Então, essa musiquinha aí do Gilberto Gil, ele fala que ela está usando a palavra anos-luz com um sentido diferente, né? Então, o sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo sentido na ciência. Na física, um ano-luz é a medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano. Portanto, se refere a... Então, na física, o ano-luz está se referindo a tempo, aceleração, distância, velocidade ou a luminosidade. Gente, corso essa daí. O ano-luz vai ser uma grandeza que fala sobre o quê, né? É verdade, não é aí, não tem nada a ver com luminosidade. Essa aqui é importante a gente lembrar, ó. O Gilberto Gil, se a gente prestar atenção aqui, ele fala de anos-luz como se fosse uma medida de tempo, né? Ó, de ano, ó, tá vendo? Se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar.
Então ele está se relacionando aqui, ó, a tempo. Porém, tá errado. Isso também não é A, também não é tempo, muito bem. Então sobrou o quê, né? Velocidade, aceleração e distância. Velocidade e aceleração não é, né? Porque eu tô falando de quão rápido eu me desloco no tempo e o quão rápido eu mudo de velocidade. É uma medida de distância, né? Então, quando saem as notícias lá, né? A NASA detectou um exoplaneta a 62 anos-luz da Terra. É uma medida de distância, beleza? É a distância que a luz percorre no período de um ano. Tranquilo? Isso aí, legal também, tem na mente para não confundir. Ó, então vamos lá mais uma. Entre as afirmativas a seguir a respeito de fenômenos ondulatórios, assinale a que é falsa. Então, qual dessas é falsa? A velocidade de uma onda depende do meio de propagação. B. A velocidade do som no ar independe da frequência. C. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período. D. Ondas sonoras são longitudinais. E, ondas sonoras não podem ser polarizadas. Eu não falei que é um polarizador, eu vou falar dele na próxima aula, que na verdade ele não é muito importante para vocês, essa questão de vestibular. Mas eu já adianto que não é a E, então, beleza? Fica aí a B, C e D. Qual delas é falsa? Ou então, qual delas você tem certeza que é verdadeira, né? Vamos tirando aí as alternativas. Diminuir o número de alternativas. Não é a A também, a A é verdadeira, né? A velocidade de uma onda depende do meio de propagação. Muito bem. A B também é verdadeira. A velocidade do som no ar não depende da frequência. A frequência do som vai ter a ver com se ele é grave ou agudo. Sendo grave ou sendo agudo, a velocidade que o som demora para chegar é a mesma, beleza? Então a velocidade não depende da frequência do som. A velocidade no som vai depender do meio de propagação, que é o que diz a A. Então é a C, muito bem, é a C mesmo. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período. Lembra que o período é o inverso da frequência, né? T, que é o período, é 1 sobre F. Ou F, que é a frequência, é 1 sobre T. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, ter o mesmo período significa também possuir a mesma frequência. Porém, não, né? Se todas as ondas possuíssem a mesma frequência, todas elas teriam a mesma cor. A gente não teria ondas de raio-x, onda visível, seria tudo a mesma coisa, beleza? Se todas elas possuíssem o mesmo período. Tá. Legal, vamos ver essa então. Em um quarto totalmente escuro, não podemos ver uma cadeira colocada à nossa frente. No entanto, se acendermos uma vela, podemos ver essa cadeira facilmente. Por quê? E aí, por que a gente não pode ver a cadeira no quarto escuro, mas se eu acender uma luz, eu posso ver a cadeira? Se eu acender uma vela, né? Não foi uma luz, uma vela. Porque a cadeira reflete a luz, perfeito. Porque a cadeira é um corpo iluminado, ela não produz luz própria. A vela é um corpo luminoso, então a vela vai produzir a luz que ilumina essa cadeira,
beleza? Então vai, ó, a última aí para ver se você tá esperta. A Lua é um corpo iluminado, certo? Ela não produz luz própria. Então, por que à noite, quando não há luz, a gente consegue enxergar a Lua? Repetindo, ó, a luz é um corpo iluminado, né? Ela não produz aí a sua própria luz. Mas por que a gente consegue enxergar ela à noite, quando não há luz? Essa é boa. Essa é difícil? Tá, então vamos construir ela aí com mais calma, né? Ó. O que acontece com o Sol quando é noite na Terra? Quando tá de noite, né? Que não tem luz do Sol. O que acontece com o Sol? Tá, eu não vou falar que que tá errado, porque de fato a luz ela vai absorver um pouco da luz. Mas se ela absorve, a gente não enxerga, né? Não é esse caminho. A gente só enxerga a luz que chega ao nosso olho. Então, se ela absorvesse a luz, a gente não enxergaria ela. O que acontece com o Sol à noite? Aqui, ó. Acho que esse aqui é uma boa para a gente conversar. Ficou petitiquinha. Tá, qual que é a ideia? A ideia é que quando é noite, o que está acontecendo é simplesmente que o lado que a gente está na Terra está de costas para o Sol, né? Então não está sendo iluminado. Porém, o Sol ele não deixa de existir, ele não deixa de iluminar, né? O Sol está sempre iluminando a Terra. O fato de estar de noite é porque a Terra gira, né? Então a gente está, por exemplo, do lado que não está recebendo Sol. A Lua, ela é um corpo que não tem luz. Porém, o que vai acontecer é que ela vai refletir a luz do Sol. Então, por exemplo, imagina que a gente está aqui, ó, né? No lado que é noite, ou seja, atrás da Terra aqui. A Lua aqui, ó, ela vai receber a luz do Sol e refletir para a gente, ó, receber a luz do Sol e refletir para a gente. E aí, a fase da Lua vai depender exatamente disso, de qual é a posição que ela está em relação ao Sol e à Terra. O tanto que ela vai estar conseguindo aí refletir, né? Se ela vai estar um pedaço atrás da Terra, se ela vai estar um pedaço na frente da Terra, como é esse caso. Beleza? Isso vai variar, né? O jeito que a gente está enxergando a Lua. Mas então a Lua, que é um satélite natural da Terra, ela não possui luz própria, ou seja, ela é um corpo iluminado e ela vai refletir a luz do Sol, beleza? Ela vai simplesmente refletir a luz do Sol. Foi tranquilo? Deu para entender? No fim do slide eu não passei, mas tem um videozinho sobre essa dualidade onda-partícula que eu cheguei a comentar, né? Da luz ser uma onda, da luz ser uma partícula. Se você tiver interesse, dá uma assistida, é rapidinho, coisa de 10 minutinhos, ele dá uma explicada melhor. Por que que eu nem quis passar na aula? Porque é uma coisa mais avançada da física. Ela não vai cair para vocês a nível de técnico, nem começo de ensino médio. Então, assim, é legal a gente ver, porque é uma coisa que já descobriram, né? Já é uma coisa consolidada na ciência, mas ainda está bem tranquilo para vocês. Então, só se você tiver interesse mesmo na área, quiser saber
um pouquinho mais, aí eu recomendo você dar uma assistida. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer que eu volte alguma parte? Tá de boinha? Não, tá de boa? Beleza. Então era isso, a aula. De novo, se caso